Sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Hoje vamos falar sobre como fazer um pitch de vendas, né? Como que você vai fazer ali o seu pitch de vendas? Como que você faz a transição do jeito certo? Como que você também articula as perguntas de fechamento na hora do pitch do jeito certo? Como que você apresenta o seu próprio material do PDF do jeito certo também? Eu vou falar um pouquinho aqui as nuances que a gente precisa ter dentro do próprio PDF, da própria apresentação, né? Mas vamos nos aprofundar nesse assunto. Bom, primeiro, como fazer um pitch de vendas na reunião? Eu sempre gosto de trazer algumas nuances antes, dentro das aulas, para que fique o mais profundo possível, para que vocês entendam de fato o enredo que precisa ser seguido. Por quê? Porque se a gente só, por exemplo, tem a aula, como ser mais agressivo na hora da negociação, se você só for agressivo e não tiver uma boa reunião, de nada vai adiantar. Se você fazer um bom pitch de vendas, mas não tiver uma boa reunião, de nada vai adiantar também. Se você, enfim, fazer uma boa reunião também e não ter uma boa negociação, muito difícil para isso surgir efeito. Isso eu estou falando, pessoal, surgir efeito, estou falando a longo prazo, tá? Porque pode ser que a gente tenha ali, por exemplo, estou numa reunião de vendas, fiz uma péssima reunião de vendas, uma negociação meia boca, e aí consegui vender um follow-up. Eu falo que follow-up, por exemplo, o follow-up não substitui a negociação vagabunda, mas pode acontecer isso? Pode. Pontualmente, com certeza, pode. Mas agora, quando a gente está falando de projetos sólidos, longo prazo, ter conversão, mês a mês, crescente, etc., cara, isso é contar com a sorte. E vender não é sorte. Vender é um processo natural, que dentro desse processo natural a gente tem esses pilares aí, que tem aqui dentro da comunidade, e um desses é falar sobre fazer o pitch de vendas, tá? Então é isso que a gente vai abordar aqui dentro dessa aula, beleza? Então quero que vocês entendam que tudo que eu falo aqui, por que eu me aprofundo um pouco mais, mesmo a aula sendo objetiva, por conta que não adianta você fazer somente isso, que não é o que vai vender, é o conjunto de uma obra toda, é o conjunto do santo grau, é o conjunto de um bom diagnóstico, é o conjunto de não dar aula, de consultoria grátis não é aula, como tem aulas aqui sobre isso, é o conjunto de aprofundamento no script, de negociação, do EPD, escuta, pergunta, devolve, enfim. É tudo isso que vai te fazer ter resultados. Mas, aqui, sabendo de tudo isso, se você está com dores específicas, por exemplo, em pitch, vai ser a aula que você vai resolver essa dor aqui em específico, beleza? Então, se você acha que não sabe fazer um pitch de vendas, ou se você não tem tanta certeza se sabe, se é bom, se é ruim, enfim, a gente vai resolver todas essas questões aqui dentro dessa aula, fechou? Então, vamos lá para fazer um pitch de vendas. Bom, primeiro, começando, não tem como fazer um pitch de vendas, sendo que o pitch é sob medida, se a gente saber as medidas da pessoa. O que são essas medidas? São as informações que eu extraí no diagnóstico, no estado ideal, nos desafios, no agir de dor e assim por diante. Que a gente faz o plano de ação, logo depois a transição para o pitch de vendas. O pitch de vendas ele já começa um passo anterior. Ele já começa quando eu começo a saber sobre o faturamento do cara. Ele começa quando eu começo a saber o estado ideal, os benefícios secundários, o desafio, agir de dor, enfim. Por que eu falo isso? Eu vou abrir aqui o Santo Grau, tá? Vou abrir aqui o Santo Grau e mostrar para vocês. E aí depois a gente se aprofunda nessa questão somente do pitch, tá? Por exemplo, se a gente for aqui, plano de ação. Ainda bem que você está aqui, falando, porque eu vou te dizer agora como que a gente resolve todos esses problemas com base na metodologia XYZ. Aí aqui, transição para o pitch. Transição para o pitch. Existem duas formas de você fazer isso. Você pode tentar sozinho, como tem feito nos últimos tempos, como tem feito nos últimos anos, que sabe o problema XYZ e enfrenta os desafios XYZ, ou a gente pode fazer juntos, para economizar tempo e dinheiro, através de
do nome fulano de tal, assessoria avançada, mentoria, não sei o quê, onde o nosso foco é, de fato, ajudar nutricionistas, mentores, gestores, empresários a obter uma liberdade no seu marketing, no seu comercial, etc, 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 para obter 100 mil de faturamento de forma recorrente, para que você consiga, assim, ter um tempo melhor de qualidade com a sua família, etc e tal. Então, a gente tem a transição aqui. Só que, se eu passar para vocês somente essa parte que já tem dentro do próprio Santo Grau, do que adianta? Entende? Sendo que essa parte aqui é linkada com lá em cima. Inclusive, uma dica que vocês podem fazer para linkar isso aqui, né? Eu não sei se eu passei essa dica nas aulas anteriores, mas é você dar 2 cliques aqui na transição. Ah, Kamai, às vezes eu não consigo ler tudo ou lembrar de tudo. Dá 2 cliques aqui na transição e a gente vê o quê? A gente vem para cima aqui, porque o estado ideal, o benefício secundário do cara está anotado, né? Aí a gente só joga aqui para cima, entendeu? Você dá 2 cliques e vai arrastando aqui a planilha, que aí você consegue ler sem precisar decorar todas as informações do seu cliente. Beleza? Esse é um dos pontos, tá? Mas, Camai, fiz essa transição, deixei muito bem articulado, show de bola, fiz a transição, deixei muito bem articulado, fiz o ajeito de dor de uma forma muito bem, perguntei se o cara precisa disso, show de bola. E agora estou dentro do PDF, tá? Eu só queria trazer aqui a importância para vocês que em quase todas as aulas eu trago sobre a questão do estado ideal, da conscientização da dor, do agente de dor, dos desafios, tá? Porque tudo faz parte de um organismo maior. Então, essas peças separadas não funcionam tão bem comparado a se você juntar elas para trazer o resultado de conversão que você deseja. Beleza? Então, eu vou parar de apresentar aqui para falar para vocês. Pô, acabei o plano de ação, fiz a transição, vou abrir o meu PDF. Então, não tem muito segredo, tá? Para você fazer um pitch sobre medida, você precisa buscar as informações corretas, ou seja, você precisa fazer uma ótima reunião, precisa extrair o diagnóstico, estado ideal, desafios, indicador, etc., para fazer uma ótima transição. Fez a transição, abri o meu PDF. Dentro do meu PDF, eu articulo as partes mais importantes com as dores do meu cliente, tá? Por exemplo, eu vou abrir aqui uma das ofertas que a gente tem, que é mais relacionada ao tráfego, não está 100% pronta, tá? Não está 100% pronto ela, porque eu estou tendo um certo probleminha com o design mesmo. Mas eu vou mostrar aqui para vocês. Por exemplo, agência Midas, bananã, então eu vou te falar aqui como que a gente vai resolver através da assessoria agência Midas. Show de bola, fala sobre os meus clientes, fala sobre o manifesto. Aqui o manifesto é meio que o que é essa assessoria Midas, né? O que é a assessoria Midas? O que é esse manifesto? Não é Camai nem Aracaí dentro da sua empresa, são processos, estratégias comercial e funis validados que funcionam para qualquer tipo de negócio. Aqui eu não leio, tá? É bom você aprender sobre a sua oferta para você não precisar ler, porque fica muito fluido. Quando o cara tá vendo assim o design, nossa, que design massa, pá, tá vendo o design, cara, já passei. Eu já estou nos clientes. Inclusive, aqui era bom para ter, né? Conheça alguns resultados de quem aplicou a mentoria avançada Midas, assessoria Midas, né? Tinha que ter essa leve transiçãozinha que aqui a gente vai colocar também com design, tá? Então, por exemplo, aqui, o que eu estou comunicando para vocês? Lembra que no estado ideal, ao invés de eu perguntar o faturamento do cara, ai, beleza, eu sei sobre o seu faturamento, é 50 mil por mês, e quanto que você quer ganhar para daqui a 6 meses ou 12 meses? Não é só isso. Tem a transição também do estado ideal. Por quê? As transições mostram que você conseguiu encerrar um assunto e está entrando em outro. Entende?
Então, aqui dentro desse PDF também, o ideal é que ele tenha uma certa transição aqui. Conheça, por exemplo, entre esses dois slides aqui, conheça resultado de pessoas, de empresários que aplicaram a metodologia Midas. Olha só o que empresários falam sobre assessoria Midas, por exemplo. E aqui seriam os resultados, tá? Então, sempre é bom você comunicar aquilo que você irá fazer. Ao invés de a gente somente abrir o PDF após o plano de ação, a gente faz a transição. Então, você tem duas formas de fazer. Taranana. Uma delas é conosco. Vou te apresentar aqui como que você vai fazer conosco. Que é o PDF. Basicamente é isso. Beleza? Então, vamos lá. A gente mostrou aqui o resultado. Taranana. Aqui tem que colocar mais alguns. Pá. Aí aqui, se eu não me engano, é só somente do produto de tráfego, né? O que é assessoria mídias é que a gente traz uma espécie de ideias sobre a marca, ideias sobre o nosso propósito, ideias sobre como que é a execução, que a gente coloca aqui que somos se formos uns soldados, é aquele soldado que cai atirando, né? Por exemplo, quando erramos, é como aprendizado, é rápido, é positivo. Caímos para cima, cada passo é para construir mais retorno. Então, eu explico isso para o meu cliente, eu não só, sei lá, vou lendo aqui tudo, entende? E nos pontos mais essenciais do que eu preciso passar, que são, por exemplo, os pilares da entrega, eu foco no que mais dói dentro do meu cliente. Por exemplo, se ele não tem informação nenhuma de quem ele é o público dele, de ele não ter clareza sobre os seus concorrentes, sobre aquilo que ele consegue fazer, e etc e tal, eu vou falar sobre a pesquisa de campos. Cara, aqui dentro da pilar por exemplo, né? Fiz a reunião com o cliente ontem, e aí ele não tinha tanta clareza sobre as métricas, sobre o que os concorrentes faziam, o que ele conseguiria fazer. Então eu falo para ele, cara, aqui dentro do pilar da pesquisa de campo, é onde tudo já sai resolvido. A clareza que você precisa para o seu negócio, a gente resolve aqui dentro da pesquisa de campo. Porque aqui a gente vai avaliar quem são seus concorrentes diretos e indiretos. A gente vai avaliar os seus pontos fortes, os seus pontos fracos, para a gente transformar os seus pontos fortes em diferenciais competitivos no mercado e os seus pontos fracos, ou escondê-lo, ou transformar em pontos mais fortes ainda, em pontos fortes também, para que tenha um diferencial competitivo no mercado também e a gente consiga evoluir cada vez mais a sua empresa, resultando em mais faturamento. Porque quando a gente tem conhecimento sobre o mercado, conhecimento sobre a sua empresa e conhecimento sobre marketing, juntando tudo isso, o que a pesquisa de campo faz, a gente consegue ótimos resultados para a sua empresa. Beleza? Então vamos lá. Diagnóstico versão A, eu passo por aqui. Você tem que ter domínio dos pilares do que você vai entregar. Você tem que ter domínio sobre o seu produto. Você tem que ter domínio sobre aquilo que você está falando. Entende? Aqui, por exemplo, eu falei muito mais do que o próprio slide está me sugerindo. Mas não fica cansativo. Então, por exemplo, Tiagão, pilar 1 aqui da mentoria Midas, tá? Pesquisa de campo. Aqui, cara, a gente vai avaliar quem são seus concorrentes diretos e indiretos através da nossa análise aprofundada no seu negócio, no seu concorrente. E a gente vai mapear pontos fortes, pontos fracos em relação ao seu negócio. A cara fica, pô, beleza. E daí? E daí? Então, não se prenda somente a ler os slides, tá? E no que não for tão importante assim para o seu cliente, por exemplo, aqui tem um diagnóstico de conversão, que a gente passa 3 etapas de educação, funil, etc e tal, já passo. Agora, e eu já falo, agora aqui, cara, aqui é um jogo vira. Porque você me trouxe que a sua oferta não é tão bem vendível ao mercado. Você vê que você tem um produto bom, só que esse produto bom não é acompanhado do preço que ele merece por conta do posicionamento da experiência do cliente. Então, o que a gente vai fazer aqui com a oferta irresistível, inclusive conteúdo estratégico, vai ser os pilares mais essenciais para trazer resultado, autoridade e referência na sua região para a sua empresa.
tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Após essas 3 etapas que eu te falei anteriormente, alinhado no funil de vendas, a gente vai criar sua oferta irresistível. E, cara, o próprio nome já fala. Então, quando a pessoa chegar através do tráfego pago, chegar dentro do seu canal de aquisição, do seu Instagram, do seu WhatsApp, de qualquer coisa que você tenha para atender esse cliente, ele vai ver que o seu preço é bom, que o seu produto é bom e a experiência do cliente é fantástica. Então, alinhado esses 3 pilares, não tem como a pessoa não comprar de você. Se ela não comprar, é por outros motivos que a gente resolve mais lá na frente também, com algo que eu vou te mostrar lá na frente sobre o comercial, tá? Se ela não comprar, mas ela vai ficar babando pelo seu produto, beleza? Se ela não comprar, é porque não é de fato o seu público, mas ela vai ficar babando pela experiência que você trouxe para o seu cliente e para futuramente comprar de você. Aí é que eu chego no pilar de conteúdo estratégico, que eu falo sobre um pouco de posicionamento, que vai trazer autoridade para o cara, que aqui já são roteiros pré-prontos para o cara já ter tudo, copiar e colar, etc. Enfim, para trazer liberdade ao empresário e não a gente só trazer exemplos pré-prontos para ele copiar e colar. Não, são exemplos personalizados e roteiros personalizados para que você não precise gastar o seu tempo do que falar e como falar em frente às câmeras, porque isso não é o seu trabalho. O seu trabalho é vender, o seu trabalho é cuidar da sua empresa. Então, nós já te passamos esse direcionamento para ficar da maneira mais fácil possível de te trazer resultados com o tráfego pago, que o tráfego pago é 50% nosso, 50% da empresa de vocês. Então, dos nossos 50%, a gente faz 200%, por isso que a gente já deixa pré-pronto para você ter tempo, liberdade e mesmo assim alcançar os seus resultados como um bom empresário, tá? Aí eu vou explicar aqui como que funciona, os entregáveis, etc e tal. Aqui como que funciona é basicamente depois que ele comprou, o que que vai acontecer? Né? A gente tem um diagnóstico, reunião estratégica de kickoff, gestão de performance ads, gestão de integração de ferramentas, SharePoint de relatório semanal. Por exemplo, aqui a consultoria comercial, que são 6 encontros com especialistas de vendas da Midas, que vocês já sabem quem são, né? Óbvio que sou eu. Mas aqui, o que que eu linkei? Eu linkei essa parada aqui, ó. Quando a pessoa não compra, é por outro motivo que a gente vai resolver lá na frente. Então, eu linko aquilo que eu tô falando com aquilo que eu vou falar depois, mano. Isso aqui é uma coisa muito simples, velho. Você só vai trazer confiança para o seu produto, confiança para o empresário que está com você, confiança no sentido de, caralho, eu estou seguro aqui com esses caras. Eu estou seguro. Porque até mesmo que não é da competência, digamos assim, do trabalho dele, que eles não me prometeram, eles vão me ajudar com isso também. E é algo que eu não tenho tanto conhecimento. Por exemplo, eu não sei ensinar aos meus vendedores ou ao meu setor de atendimento como que ele vai vender ali dentro do WhatsApp, como que ele vai recepcionar o cliente. Então a gente vem com isso aqui, tá? Então, tudo isso é muito bem linkado. E os seus entregáveis têm que ser bem linkados para as dores do seu cliente. E a sua fala, na hora de você mostrar isso, tem que ser linkada às dores do seu cliente também. Então, cara, você me trouxe que tem 2 vendedores. Mas quando eu te perguntei se você tinha um treinamento, um treinamento interno, ou como que você fazia o processo seletivo, você me trouxe que apenas contratava eles e colocava de 1, 2 meses como teste. Só que se a gente está contratando vendedores, a gente não tem um certo treinamento, como que a gente espera que essa pessoa traga resultados para a empresa? Como que a gente espera que essa pessoa siga a cultura e consiga trazer resultados em 1, 2 meses? Se a gente não tem treinamento, se a gente não tem documentos pré-prontos, inclusive o seu atendimento fica refém do emocional do cara. Porque quando ele tem tempo, ele manda áudio. Quando ele não tem tempo, ele só manda mensagem. Quando ele tá triste, ele manda mensagem só que de uma forma mais seca. Quando ele tá feliz, talvez seja porque recebeu um bom salário ou porque você tratou bem ele, mas caso tenha uma entrega no trabalho, ele não vai atender o seu cliente da forma mais excelente, com maestria e excelência, como ele deve ser tratado, como ele deve ser atendido, como o seu cliente deve ser tratado e atendido. Então, é por isso que a gente aqui dentro da consultoria comercial resolve esse problema. Que são o quê? São 6 encontros com especialistas de vendas mídias que a gente analisa de ponta a ponta o que está acontecendo
desde a entrada do processo do seu cliente até ele pagar o Pix. Então, todos esses caminhos, todas as mensagens, todo o acompanhamento, a gente resolve e cria documentos personalizados para a sua empresa, para que você não fique refém, inclusive, de uma pessoa que já sabe vender, ou inclusive de um vendedor que está vendendo muito, criou ego e não está mais seguindo processo nenhum. Se você colocar ele para fora, amanhã tem outra pessoa, mesmo que não seja capacitada, ela vai se capacitar dentro da sua empresa com esses materiais que a gente vai construir juntos. Então é isso que a consultoria comercial resolve. Aí o cara fica, porra, o cara resolveu tudo. Mas meu diagnóstico, eu tô aqui, ó, só escutando, escutando, anotando, escutando, anotando, escutando, anotando. Desafios, escutando e anotando. Ah, você não faz tal coisa, não? Entendi, mas por que você não faz, irmão? Ah, é porque, cara, eu tô aqui com três funções diferentes na empresa, sou dono, tenho a sociedade com meu irmão, com meu pai, e aí acaba que, sei lá, meu pai já é um senhor de idade, eu peguei as funções dele, que ele não atua mais aqui dentro da empresa, mesmo sendo um sócio, né? Que ele construiu tudo. Só que aí, cara, não tenho tempo. Não tenho tempo para treinar essas pessoas. Então, eu só contrato e falo o que é para elas fazerem e mostro como que eu fazia antes. Entendi. Vamos lá resolver isso. Como que a gente resolve isso dentro do pitch de vendas? Trazendo todas as informações que ele me trouxe, a dor que o meu pilar ou entrega resolve. Então é isso que a gente faz um bom pitch de vendas. A gente linka as informações que o cara trouxe com os nossos entregáveis para trazer segurança, confiança e resolução de problemas. Por quê? Porque na hora da quebra de objeções, ele nem tem objeções, nem tem dúvidas, não tem nada. Esse produto é para ele, é só a gente facilitar o pagamento, se for necessário. Entende? Então tudo está amarrado, não cabe nem querer negociar. E se ele quiser negociar, meu filho, mas ele vai se ver comigo. Vai utilizar o EPD, o escuta, pergunta, devolve e já era, patrão. Esse cara vai comprar. Não tem como. É por isso que eu falo que é muito possível ter conversão de 50% ou até mais. Óbvio, não só com negociação, tem todo o enredo. Então aqui a gente vem para ancoragem, né? Mas aqui tá errado, que tem que resolver junto com o design, mas só mostrando para vocês, né, como é que tá hoje. Aqui tá errado, tá, pessoal? Tipo, tanto o investimento que está ancorado, porque a ancoragem seria de outra oferta, quanto os detalhes aqui que está nesse lado esquerdo. Porque aqui era para estar somente os entregáveis que eu apresentei. Tem outros entregáveis aqui que é de outra oferta, e tem preço dos entregáveis também. Enfim, tá meio errado isso aqui, tá? Mas é basicamente isso que eu mostrei para vocês, tá? Então, como que você. Ah, sim. Pô, antes de mostrar o preço, né? Mas já mostrando. Antes de mostrar o preço, a gente está aqui. Que aqui no caso está errado, né? Tem que alterar. Estou aqui. E eu falo, Fulano, antes de te mostrar o preço, eu queria saber se, cara, o que você está procurando é tudo que eu te ofereci aqui como entregável. Você vê que esse acompanhamento desses social medias é a melhor parceria que você pode fazer para resolver o seu problema com tráfego pago e comercial. Cara, de acordo com tudo que você me falou, eu já vi até outras pessoas, mas não são tão competentes como você se mostrou. Acredito que seja assim. Maravilha. E tu acredita que esse acompanhamento com esses entregáveis, com a consultoria comercial, com fulano, cicrano, beltrano, é o que vai te trazer uma boa comunicação na nossa parceria, uma confiança para te trazer resultados e uma segurança e acompanhamento necessário
para ver o que está acontecendo em tempo real na sua empresa e mudar o que for necessário para trazer resultados rápidos junto nessa parceria, cara, sim, tem um grupo no WhatsApp, tem tal coisa, taranã, show de bola. Então, irmão, só pergunta, esse produto é para você, você já está dentro dele, então só quero saber. Se não fosse o investimento, tirando o investimento, você já estaria dentro. Tirando o investimento, esquece o preço. Não importa se for 1.000, se for 10.000. Tirando essa parte do investimento, quero saber de 0 a 10, o quão dentro você está, dentro desse projeto. Aí o cara vai me falar, pô, tô muito dentro, tô 10, não sei o que, só tenho que ver investimento. Cara, tirando investimento. Então, se precisa ver investimento, então tirando investimento, você tá dentro. Certo? Certo. Então, aqui a gente pode ser mais incisivo com o cliente, tá? Então, cara, investimento é esse aqui. Preço é esse, tá? Faz a pergunta de fechamento, né? Cara, então tem uma ótima notícia para te falar. O preço é esse, ou à vista, ou 12 vezes de tanto, como que tu prefere pagar. Basicamente é isso. Aqui, né, será que dá retorno e tal? Se você aplicar nosso método e não tiver resultado, nós que te pagamos. Vocês podem pausar aqui qualquer coisa, né, em relação à garantia. Como que funciona agora, que no caso seria os próximos passos, né? Mas é isso. Faz a pergunta de fechamento, pergunta, cala a boca, pede a venda e cala a boca. E aí vai ser no Pix, vai ser no cartão, taranã, como que vocês querem pagar, estamos dentro, enfim. Pede a venda, cala a boca, escuta, negocia com o cara, e é isso. No mais, faz o. Cara, Tiagão, você que está aqui comigo ao vivo, tem alguma dúvida em relação a pitch de vendas, ao que eu trouxe aqui? Nenhuma. Quer comentar alguma coisa? Fora a dúvida, já que não tem? Não, eu só gostaria de uma repetição, mais ou menos, do, do final, onde você fala, fora o valor, você está dentro, nessa parte aí, nessa transição, eu gostaria de uma repetição para ficar mais claro para mim. Acho que seria só isso. Entendi, entendi. Mas tudo que eu trouxe aqui fez sentido para ti? Sim, sim, 100%. Então, fora o valor, você tá. Não, tô brincando. Cara, aqui eu faço as perguntas de fechamento antes do preço, entendeu? Sim. Então eu pergunto se o que eu apresentei aqui para o cara é o que vai trazer resultado para a empresa dele, é o que faz sentido para ele, tudo mais, taranana. Pergunto se esse acompanhamento, se essa empresa é o melhor, que vai trazer esse retorno, né? Pergunto se os entregáveis é o que traz a segurança e a confiança para ele fazer negócio e ter esse acompanhamento, ter o resultado, etc. e tal. Então, cara, seu produto é para você, esse é o que vai te trazer confiança, segurança e resultados. Então, você já está dentro. Fora o preço, cara, você está dentro. Fora a parte do investimento, você está dentro, você consegue entrar hoje, por exemplo. Sim. Então, eu coloco basicamente assim, mano, tipo, tirando o fator investimento. Tiagão, esse produto é para você. Tirando o fator investimento, a gente já está fechado. Você só precisa saber do preço, entendeu? Cara, Mas tirando o preço, tipo assim, pô, tirando o preço, tô fechado sim. sim. Ah, não, só teria que ver com minha esposa. Aí você quebra a objeção agora, entendeu? Tiver objeção, quebra antes do preço. Aí depois mostra o preço. Era isso que eu ia perguntar. Isso. Tiver objeção, mostra, quebra antes do preço. Ah, não, você teria que falar com minha esposa. Me conta, falando, o que você vai falar com sua esposa, não sei o quê, pá. Abre a quebra de objeções lá. Inclusive vou adicionar uma nova aula, que é a quebra de objeções de uma forma mais personalizada. Mesmo com que o material já seja personalizado, né? Mas enfim, fui avançando nessa questão. Acho que vai ser muito bom.
Mas é isso, tipo, se tiver objeção, quebra antes, depois mostra o preço, negocia só em cima do preço. Facilita a entrada, mostra a garantia, se tiver garantia, ele traz mais segurança pro cara, e é isso. Certo. Beleza? Sim, sim. Comentários, dúvidas? Nenhum. Não Maravilha. mais. Vai.